Pronto, ok. Bem, nós vamos iniciar a nossa meditação no nosso penúltimo salmo, né? É o penúltimo salmo penitencial, estamos estudando os salmos penitenciais, e esse é o penúltimo, né? Temos olhado para esses trechos da palavra de Deus que são extremamente ricos e trazem para a gente muita informação útil, vamos dizer assim, para a gente considerar essas duas realidades, né, que são mostradas na Escritura, né? Em primeiro lugar, a realidade do pecado. Então, de certa forma, esses salmos são chamados penitenciais, né? Não é porque eles nos orientam em algum tipo de penitência religiosa, naquele estilo de que a gente vê em algumas religiões que exigem sacrifício, né? Que você, de repente, suba aí a escadaria de uma igreja de joelhos ou carregue uma cruz de uma cidade para outra, nada disso, mas no sentido de arrependimento, né? A palavra penitência tem esse sentido de arrependimento. Então, são salmos de arrependimento. Eles sempre vão destacar isso, né? O quanto que o pecado afetou a vida daquela pessoa, de uma determinada pessoa que escreveu o salmo, e de que maneira Deus providenciou redenção. Então, são as duas verdades destacadas nos salmos penitenciais: a realidade do pecado e a realidade da redenção, da salvação que Deus providencia. Então, o remédio, vamos dizer assim, para o pecado, de acordo com os salmos penitenciais, é a graça de Deus, é a busca de Deus e o desfrute, né, do meio que Deus mesmo providenciou para que o nosso pecado seja perdoado, para que a nossa vida seja purificada e restaurada nele. Então, todos os salmos enfatizam isso. A maioria dos salmos, como a gente viu, foi escrita por Davi, mas desde a semana passada a gente está olhando para outros salmos, né, para determinados salmos, em que a gente não tem muita segurança de quem escreveu. Olhamos na semana passada para o Salmo 102, um salmo que provavelmente foi escrito no período do exílio, e nesta manhã nós vamos olhar para o Salmo 130. Né? Então, o Salmo 130 é o salmo penitencial da nossa meditação desta manhã. Nós já analisamos nessas semanas que passaram aí os salmos 6, 32, 38, 51, semana passada 102, e agora Salmo 130, e se Deus permitir, na próxima semana a gente vai olhar para o último salmo penitencial, que é o 143, né? Então, 130 é o salmo desta manhã, eu vou fazer a leitura dele aqui, e diz assim esse trecho da palavra de Deus: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Há algumas distinções aqui nesse salmo, então, mais uma vez, um salmo que não tem um autor identificado, ele não tem nem sequer assim um título lá no hebraico, ele tem apenas um título que consta aqui na nossa Bíblia, como um título editorial, né? Cântico, não, desculpa, perdão, só eu ia falar alguma coisa imprópria aqui, vamos acertar a informação. Ele tem o título no hebraico, que é esse Cântico de Romagem, mas ele é conhecido mais especialmente como com esse título, né? Das Profundezas, que é o título extraído aí do primeiro versículo, né? Do início do primeiro versículo, e que é o título mais usado nas versões latinas, vamos dizer assim, do Salmo, né? Tá vendo aí a necessidade de café, né, gente? Por isso que eu estou com a xícara pequena aqui, né? Para acordar. Então é isso. Então, ele é conhecido, especialmente nas Bíblias católicas, o título dele vai constar assim como Das Profundezas, escrito em latim, mas retirado exatamente dessa expressão. Algumas coisas que se destacam no Salmo:
Primeiro, a gente não encontra nele a palavra pecado, a gente não encontra a palavra transgressão, mas a palavra que aparece aqui duas vezes é a palavra iniquidades, né? Verso 3, né? Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? No finalzinho, ele redime Israel de todas as iniquidades, ou seja, a referência aqui é a nossa inclinação pecaminosa, né? A nossa natureza pecaminosa, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos leva a transgredir. Se Deus olha para o nosso coração marcado por queda, se Ele olha para o nosso coração marcado agora, torcido, vamos dizer assim, em razão da queda, então ninguém subsiste na presença dele, né? O Salmo tem essas divisões, um clamor, versos 1 e 2, cada divisão, de certa forma, de 2 versículos, né? Em seguida, a certeza do perdão, nos versos 3 e 4, logo adiante, essa declaração ou essas declarações de espera no Senhor ou pelo Senhor, versos 5 e 6, e por fim o testemunho, né, nos versos 7 e 8. Ele é chamado de cântico de romagem por isso, né? Provavelmente era cantado naquelas ocasiões em que o povo viajava para Jerusalém para participar do calendário religioso na Cidade Santa. Então, eles clamavam a Deus, ou melhor dizendo, cantavam a Deus esse salmo. Por que ele é chamado de penitencial? Primeiro, por conta do primeiro versículo, quando lemos, das profundezas clamo a ti, né? Então, nós temos essa expressão, né? O salmista, literalmente, no fundo de um poço, né? No fundo de um buraco, vamos dizer assim, e ele chega a essa situação, tudo indica que tem a ver com o seu pecado, porque ele usa a palavra, então, iniquidade. Senhor, se o senhor ficar, se o senhor observar, se o senhor contemplar, se o senhor concentrar a sua atenção nas minhas iniquidades, então eu não subsistirei, né? E mais adiante, essas referências aí, vamos dizer, ao perdão no verso 4, né? A redenção no verso 7, a graça de Deus também no verso 7, no Senhor a misericórdia ou graça, né? E nele copiosa redenção ou resgate, a ideia de redenção de novo, ele é quem redime, né? Então todas essas referências a perdão e a restauração que Deus provê para o pecador. É um salmo diferente também no sentido de que ele é o mais esperançoso até agora, né? Ele não entra muito naqueles detalhes, não entra naquela longa lista de sofrimentos, mas a única palavra que ele usa já demonstra realmente que já nos ajuda a compreender que ele estava sofrendo muito, porque ele diz: eu estou clamando das profundezas. Chama a atenção de que ali nas profundezas ele não se cala, né? Ele percebe que está lá no fundo do poço, mas isso ao invés de abatê-lo, desanimá-lo, né? Ou seja, desanimá-lo na sua busca de Deus, pelo contrário, ele entende que aí é que ele precisa clamar, aí é que ele precisa colocar, derramar-se diante de Deus em oração. Então, nesses termos, os primeiros 2 versos vão mostrar isso, essa insistência dele, esse entendimento que ele demonstra de que Deus é o único remédio para o seu pecado. Deus é o único que pode ajudá-lo nessa condição em que ele se encontra, né? Ele foi totalmente abatido, está ali, de certa forma, naquele lugar profundo, mas ele entende que Deus que pode ajudá-lo, e não apenas isso, mas ele se lança aos pés do Senhor em súplica fervorosa. Além disso, nos versos 3 a 4, a gente vai ter essa percepção dele, num primeiro momento, uma percepção acerca da santidade de Deus, porque ele diz assim: se o Senhor, sendo quem olha e foca e fica percebendo, né, atento às minhas iniquidades, eu não subsistirei, né? Quem subsistirá diante de Deus se Deus observar as iniquidades? Essa é a ponderação que aponta para a compreensão que ele tinha do caráter santo de Deus, né? De Deus como um Deus fulminante, né? Um Deus que é justo, que não condescende com o pecado. Mas, ao mesmo tempo, olha lá no verso 4, contigo, porém, está o perdão. E essa percepção é maravilhosa. Nessa última segunda-feira, na oração do conselho, a gente está lá estudando as Institutas de Calvino, né, o ensino de Calvino sobre oração, e Calvino vai dizer isso, que na verdadeira oração, em toda oração correta, sincera,
a gente vai ter essas duas coisas que andam de mãos dadas, parecem contraditórias, mas elas estão presentes na verdadeira oração. Uma é a fé, ou seja, essa certeza, né? Contigo está o perdão, e a outra é o arrependimento, né? Ou seja, você vai perceber assim, Deus, o Senhor é um Deus que não é, condescende, não concorda com o pecado, né? Então essa ideia, se observares iniquidades, quem subsistirá? E em seguida, depois de demonstrar essa certeza de que Deus é o Deus do perdão, é o Deus que concede o perdão para que nós o temamos, veja só, ele não concede o perdão para que nós pequemos mais, né? Ele não concede o perdão para que a gente considere Deus um Deus bonachão, né? Ah, que bom, posso pecar, que Deus sempre perdoa, não é isso. Ele concede o perdão para que nós o temamos, para que depois de passar pela experiência, né? Ou seja, de ser jogado, lançado nas profundezas por causa da nossa iniquidade, nós percebamos, puxa, como que o pecado realmente é terrível e agora eu quero andar no temor do Senhor. Então ele vai dizer agora, versos 5 e 6, acerca da sua espera, o modo como ele espera pelo Senhor. Ele aprende a partir daquela experiência que ele teve, ele aprende a esperar. Olha só, verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E aí a gente não tem a mesma palavra que é traduzida como sinônimo, como às vezes aparece só por questão de estilo, né? A gente tem o verbo aguardar, aí no verso 5, e também temos o verbo esperar. São duas palavras diferentes no hebraico que transmitem essa ideia realmente, né, de aguardar com esperança. Não apenas você dizer, estou aguardando, mas você dizer assim, estou aguardando e eu sei que Deus vai me atender. E a esperança dele é firmada na palavra. Ele diz, eu espero na sua palavra. Então, isso reflete bastante a postura, o coração de uma pessoa crente no Senhor, né? Ela espera no Senhor, ela não espera de qualquer maneira, ela espera com toda, com aquela convicção de que Deus é o Deus fiel que vai cumprir a sua palavra. Então, essa é a base para nós sermos, nos apresentarmos diante de Deus, né, suplicando por perdão, porque Ele provê o perdão para nós por meio da redenção em Jesus Cristo, né? Essa redenção sempre foi assegurada desde o Antigo Testamento, ali por meio das sombras, dos sacrifícios cerimoniais e do culto do Antigo Testamento, mas ela se completa, ela é consumada em Jesus Cristo na nova aliança, no Novo Testamento. E essa redenção, ela chega até nós por meio de uma proclamação, de um evangelho, né, de um anúncio e de uma revelação. Esse anúncio é baseado nessa revelação das Sagradas Escrituras. Então a gente olha para essas Sagradas Escrituras e a gente enxerga nelas a palavra de Deus infalível, né? A nossa fonte de esperança. Então, a gente espera nessas promessas de Deus. A gente não espera com base no nosso desempenho, ou a gente também não se dirige a um Deus caprichoso, né, como os deuses pagãos, que, dependendo do humor do dia, tratavam os seus devotos de determinada maneira. Nós cremos nesse Deus que é imutável, né, que é perfeito nos seus atributos, um Deus que é confiável e que profere palavras de confiança. A gente, então, a gente se fia, a gente confia nessa palavra dele. E a gente, ao mesmo tempo que espera pelo Senhor na sua palavra, e tudo isso transmite aquela ideia de paciência, né? Esperar pacientemente, como a gente lê também em outros salmos, esperei pacientemente ou confiantemente no Senhor. A gente tem também essa ideia de um anseio da alma, né? Porque o verso 6 diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, se esse salmista, em determinado momento, a gente não sabe ao certo qual foi a experiência dele, mas em determinado momento ele ansiou por suas iniquidades, né? Ele desejou viver segundo o seu pecado, e por causa disso ele foi lançado nas profundezas. Agora a gente tem um coração transformado, a gente percebe o quanto que a obra de redenção de Deus não apenas provê perdão, mas provê transformação do coração. Os nossos afetos são mudados.
a gente vai sentir, a gente vai ser encaminhado pela graça de Deus a ansiar pelo Senhor, a desejar Deus e as coisas de Deus, a perceber que aquilo de que desfrutávamos, né, quando nos entregávamos à iniquidade, às inclinações do nosso coração, que aquilo realmente não vale a pena, né? E que Deus é mais precioso do que tudo, né? E a gente o espera com essa ansiedade santa. Daí essa imagem tão bonita aí, né? Mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A gente não, talvez não tenha muita experiência do que seja isso, a gente talvez desempenhe outras funções na vida, mas até hoje, uma pessoa que trabalha de vigia noturno passa por essa experiência, né? Assim, vê o dia amanhecendo e fala, que bênção, né? Graças a Deus a noite está acabando, né? Naquela expectativa, não apenas de que o trabalho dele está terminando, o expediente dele, mas amanhã está chegando e graças a Deus ele teve uma noite em que, sem nenhum tipo de ocorrência grave, ele disse que bênção que amanhã está chegando. Na época, a gente tinha os chamados guardas dos muros das cidades, que também é, ficavam ali cumprindo, de certa maneira, o seu plantão, né, o seu tempo de vigilância, e que aguardavam com ansiedade pelo romper da manhã. Então, é nesse sentido que o salmista diz: é assim que eu aguardo pelo Senhor. E depois disso, de colocar expressar a sua espera, ele agora, o salmo termina com essa palavra de testemunho, né? Porque ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E olha bem como ele termina: é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E aqui é interessante a gente perceber o que Deus faz na sua obra redentora, o modo como ele é maravilhoso, né, no trato conosco, porque ele nos encontra. Como é que ele nos encontra? Nas profundezas. Estamos lançados lá, né? Ele nos encontra no pior estado possível, vamos dizer assim, né? Ele ouve o nosso clamor, né? Nos encontra ali, clamando, gemendo, sofrendo por conta das besteiras que a gente fez, né? Do modo como andávamos ou como andamos longe dele ou nos afastamos dele por um tempo por conta do nosso pecado. Ele nos trata com misericórdia, porque, como diz o texto, com ele está o perdão para que nós o temamos, né? Ele nos fortalece e ele ajusta o nosso coração para que nós agora aprendamos a esperar nele, a aguardar por ele, segundo a palavra dele, e também a amá-lo, né? A ansiar por ele. E a partir daí, o que que Deus faz? Ele nos torna testemunhas. Então, esse salmista que começa o salmo dizendo que estava nas profundezas, ele termina o salmo, de certa maneira, como um pregador, chamando a nação, chamando Israel a esperar pelo Senhor. Então, ele pode dizer exatamente isso: olha, vamos esperar no Senhor, esperemos nele. E ele tem uma experiência pessoal, né, que serve de lastro, né, de âncora para essa afirmação. Ele realmente foi restaurado por Deus, ele recebeu o perdão de Deus, né? Ele sabe o que é isso, né? Sair de um estado lastimável para um estado de desfrute da graça de Deus e de alegria no Senhor e de esperança no Senhor. Por causa disso, ele pode chamar outras pessoas para esse caminho, ele pode se tornar agora um arauto do Evangelho. E é o que ele faz aí nos versos 7 e 8. Espere Israel no Senhor. Ele entende agora quem é esse Deus de uma maneira muito profunda, porque ele diz: no Senhor há misericórdia. Uma outra tradução diz assim: o Senhor dispõe de graça, né? É o Deus da graça, o Deus da misericórdia. E ele diz ainda: nele copiosa redenção, né? Essa expressão, né, copiosa, fala de abundância, né? É uma redenção abundante. Outra tradução diz assim: diz que esse Deus dispõe de graça e ele também com largueza providencia resgate, é o que diz outra tradução. E termina o verso 8 afirmando: é ele quem redime a Israel de todas as iniquidades. Então, ele é o redentor de Israel, é ele que cuida
do seu povo e que providencia aquilo que é necessário para que essa marca tão profunda, que é a marca da iniquidade, ou seja, essa natureza agora que foi marcada pela queda e que inclina o seu povo para o pecado, né? Deus está dizendo, eu estou tratando com isso aí. Eu estou resolvendo a situação do meu povo, eu acolho esse povo por minha misericórdia, por graça, e eu providencio o que é necessário para que ele seja curado do pecado. Então, o Salmo 130 é um salmo realmente muito belo, que vale a pena a gente conhecer. Ele vai mostrar essa esperança nas profundezas, né? Mesmo que você esteja aí lá no fundo do poço, vale a pena clamar, né? Então, essa ideia do clamor nos versos 1 e 2, por que que a gente clama? Porque a gente sabe que Deus é o Deus perdoador, versos 3 e 4, e por isso a gente pode colocar a nossa esperança nele, versos 5 e 6, e ele pode produzir essa bênção para que nossa vida seja um testemunho, né? Então, de certa maneira, por que que é chamado de salmo penitencial? Porque ele começa mostrando isso. O pecado nos lança nas profundezas, né? Além disso, Deus é a nossa única esperança quando estamos lá. Quando estamos nas profundezas, somente Deus pode nos ajudar. Nós temos que clamar a Ele. Mas o bonito do Salmo, ele ouve o nosso clamor quando estamos nas profundezas, né? E ele muda a nossa condição, ele muda a nossa sorte, como diz a Escritura. E ele transforma a nossa vida para que a nossa vida seja para o louvor dele, para que nós agora possamos, inclusive, testemunhar e chamar outras pessoas. Ouve Israel no Senhor. Ou espere Israel no Senhor, né? Nele há misericórdia, nele há copiosa redenção. Então, que Deus possa aplicar, né, essa palavra tão preciosa na nossa vida, que nós também possamos buscá-lo e desfrutar dessas bênçãos todas que constam aí no Salmo 130, né? Nós vamos finalizar agora essa parte gravada para a gente poder compartilhar os nossos pedidos de oração. Em seguida, a gente vai estar fazendo a nossa oração final.